Scooby-Doo, o dog alemão que faz parte da turma da Mistério S.A., que trabalha investigando e desvendando mistérios ao redor do mundo envolvendo monstros, que na sua maioria das vezes são só pessoas fantasiadas. Acreditem, cara, quando eu fui fazer essa lista, eu me assustei. Scooby-Doo tem 48 filmes lançados, entendeu? O universo cinematográfico maior que o da Marvel. É, cara, Marvel só tem 20. O que é isso aí perto do Scooby-Doo, né? E aí, por esse ser o mais rico e maior universo cinematográfico do cinema, eu não dividi esse vídeo em uma parte, e nem em duas, eu dividi em 4 partes. E eu vou ser bem sincero que eu só não considerei alguns filmes lançados pra TV e alguns especiais, porque ninguém nunca viu e ninguém se importa, então dane-se. Bora então falar dos piores e melhores filmes da saga Scooby-Doo, parte 1. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, de 1998. Após cada integrante da Mistério S.A. seguir a sua vida de forma individual e independente, eles estavam cansados de sempre se envolver num mistério onde eles capturavam um monstro e esse monstro era só mais uma pessoa fantasiada. Como a Daphne acabou seguindo uma carreira solo de jornalista, ela vai lançar uma nova temporada do programa dela, onde o objetivo é encontrar um monstro real dessa vez, não pessoas fantasiadas. E o Fred, como ele quer surpreender a Daphne, acaba convidando a galera da Mistério S.A. para mais uma aventura com o objetivo de encontrar um monstro real. Então, com a Mistério S.A. de volta, eles acabam encontrando uma moça, a Lina, que fala que ela vive na ilha Moonscar, que reza a lenda ser assombrada por um espírito de um pirata. O Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é o primeiro filme da Era de Ouro, que eu considero a Era de Ouro dos filmes do Scooby-Doo. Ele que começou esse universo cinematográfico do Scooby-Doo, sabe? Eu fui o primeiro ali lançado pra DVD. Como eu falei, tem uns que foram lançados pra TV, né? Mas ninguém conhece, então tudo começou aqui. E esse daqui e as 3 sequências depois foram dirigidas pelo Jim Stanstrom, que é o cara que, na minha visão, salvou o Scooby-Doo, sabe? Ele deu uma nova cara pra turma da Mistério S.A. Todo o traçado é muito bem feitinho, as cores são muito vibrantes. Ainda que o filme tenha uma cara um pouco mais sombria do que o normal, é tudo muito diferente do que a gente já assistiu do Scooby-Doo. Mas eu gosto principalmente não é por causa da repaginada do visual dos personagens, mas é porque ele tem uma coisa legal pra nos contar, sabe? O roteiro desse filme, ele quebra aquela proposta do Scooby-Doo, que é sempre alguém mascarado por trás, sem quebrar a proposta original do Scooby-Doo. Que, claro, se você parar pra pensar, cara, é muito arriscado a gente pegar e botar monstros reais, sendo que o Scooby-Doo sempre trabalhou com alguém mascarado por trás, sabe? Então, as chances disso dar errado era muito grande. Mas não, a direção na época entendeu que a galera que assistia Scooby-Doo já tava um pouquinho maior. Então, você ficar repetindo a mesma fórmula sempre é entediante. Então, aqui eles seguem essa linha mais sombria, né? Tanto que se você observar o filme, tem uns momentos que ele dá medo, cara. Junto da proprietária da casa, Simone Lenoir, que diz que aqueles eventos sempre acontecem por ali. Não acreditando no que tava rolando, o Scooby e o Salsicha se deparam com um esqueleto que começa a se tornar um zumbi. E em seguida, a Mistério S.A. também. Só que eles se assustam ao descobrirem que esses zumbis, na verdade, não estavam usando máscara, eram zumbis de verdade. E esse filme, ele tem pouco tempo, mas ele consegue te dar as informações necessárias e te fazer suspeitar das pessoas erradas, né? Pra no final criar aquela reviravolta. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto desse filme, cara, é a trilha sonora. Ela traz uma energia pra aventura do Scooby-Doo, porque Scooby-Doo sem os personagens correndo e sem aquela trilha sonora de rock and roll que eles colocam, não é o mesmo Scooby. E o próprio filme em si, como eu falei, é sombrio, porque ele te revela as mocinhas do filme como as verdadeiras vilãs por trás de toda essa história, mostrando que durante todos esses anos da lenda, eram elas que matavam as pessoas, tornando os zumbis inocentes. Os zumbis, que é o tema principal do filme, são pessoas inocentes, sabe? Que estavam querendo avisar a Mistério S.A. Então, para uma animação que não tinha muita pretensão a não ser criar um entretenimento pra gente curtir o final de semana, acabou se tornando uma das melhores animações do Scooby-Doo. E mesmo depois de 20 anos desse filme, cara, nenhum filme conseguiu superar ele. Sabe? Não é por falta de tentativa, eles até tentaram, mas não dá, cara. A Ilha dos Zumbis é onde tudo começou, sabe? Ela é muito boa e pra mim é um dos melhores filmes do Scooby-Doo, sabe? Eu deixo a Ilha dos Zumbis em segundo lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby. Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, de 1999.
Depois que a turma conseguiu desvendar um mistério em um museu local, eles acabam conhecendo Ben Ravencroft, que deu uma pequena ajuda ali na solução do mistério. Esse Ben, ele é um escritor de livros de suspense, do qual a Velma é muito fã. Então ele percebe a admiração da menina por ele e fala: por que vocês não vêm até Oakhaven, a minha cidade natal? Chegando na cidade, eles acabam descobrindo que o prefeito tá atraindo turistas, espalhando algumas mentiras e lendas sobre a bruxa, a Sarah Ravencroft, que foi morta por praticar bruxaria na Idade Média. E ela é uma ancestral do Ben Ravencroft. Só que não é só uma lenda, porque o Scooby e o Salsicha percebem que tem um fantasma de uma bruxa perseguindo eles ali. A equipe aqui do Scooby-Doo podia muito bem ter se perdido nesse filme, né? Porque geralmente eles veem o sucesso do filme anterior e tentam replicar aqui, mas não é o que rola, sabe? Ele também consegue ser um filme original com a mesma pegada do anterior. E essa era de ouro do Scooby-Doo, cara, eu adoro, sabe? Porque todos os filmes são muito bons. Nenhum filme é entediante e nenhum filme é previsível. Novamente, tudo é muito bonito visualmente, né? As cores, o traçado dos personagens se mantém ainda naquele estilo japonês por causa do estúdio de animação, com exceção de estar parecendo mais desgastado, mais sombrio, porque no outro filme houveram reclamações, sabe? Que pais não gostaram que as crianças assistiram aquilo. Então eles tiveram que dar uma pegada mais clean, sabe? Mais relax, sem muito sombrio, sobrenatural aqui. E enquanto a turma da Mistério S.A. tá investigando um pouco mais sobre a Sarah Ravencroft, eles descobrem pelo Ben, que é o ancestral dela, que na verdade ela não era uma bruxa, ela era uma Wicca e foi considerada bruxa injustamente. E enquanto isso, o Scooby e o Salsicha continuam fazendo o que eles fazem sempre: comer. Só que depois de alguns jantares, eles acabam se deparando com as Hex-Grows, as quais eles pensam ser as bruxas. Que logo depois que eles avistam elas, eles começam a ser perseguidos por um fantasma de uma bruxa que tá voando atrás deles. Eles em seguida, então, veem uma brecha e a Velma elabora um plano para capturar essa tal bruxa. Eles acabam conseguindo e aí então que vem a decepção do filme. Decepção assim entre aspas, porque o que acontece? Quando você descobre que na verdade a bruxa não era real, você fica, tá, é isso, sabe? O outro filme foi tão bom, né? Tinha um zumbi, tinha aquelas mulheres lá meio gato, aqui é uma pessoa que é a bruxa. E não só isso, na verdade era o pessoal da cidade que tava revivendo a lenda da Sarah Ravencroft, né? Pra conseguir atrair turistas e dinheiro. Então, na realidade, eles não estavam fazendo nada de errado, sabe? A Mistério S.A. ali que se meteu no meio, sabe, do negócio dos caras, porque aquilo ali atraía dinheiro, e a galera ia ver, porque queria ver a bruxa, e a Mistério S.A. parou tudo. Só que aí é que vem a reviravolta, né? Porque a equipe anterior do filme da Ilha dos Zumbis, eles pegaram, leram o roteiro e falaram: mano, isso aqui tá uma porcaria, tá ligado? Vocês têm que fazer uma coisa direito, isso aqui não vai surpreender ninguém. E por conta disso, o ato final foi reestruturado. Na verdade, a bruxa era real sim. E desde o começo, o Ben Ravencroft, ele tava tentando encontrar um livro pra invocar ela, porque ele queria a ajuda da ancestral pra dominar o mundo. Tá, o plot também não é o melhor de todos, né? Mas tudo bem, pelo menos essa reviravolta aí foi legal. Só que a Sarah Ravencroft, ela não quer saber de ajuda, sabe? Ela fala: não, vou dominar o mundo sozinha. E começa já a causar confusão ali. Então eles repetem aquela fórmula que funcionou no anterior, né? A Mistério S.A. fugindo ao som do rock and roll, e eles conseguindo capturar a bruxa e outra vez sendo corajosos, né? Que é uma coisa que eu gostei. Eles pegam o Ben Ravencroft e ele vai basicamente pro inferno, sabe? Ele entra dentro do livro da bruxa. E esse é um negócio que, tipo, caraca, eles foram ousados, né? Porque geralmente esse cara é pego pela polícia e ele fala: ah, eu teria conseguido se não fosse essas crianças encheridas, sabe? Não, aqui ele vai pro inferno e tu fica, caraca, velho. Talvez tenha sido até mais pesado que o filme anterior. Na minha visão, esse daqui é tão bom quanto o anterior. Talvez uma coisinha ou outra ali no motivo da bruxa, no motivo do Ben e na maneira como eles resolvem o mistério. Mas considerando todos os fatores e que a proposta aqui não era ser um filme pra cinema e sim um filme pra TV, eu acho que esse daqui mandou bem também. E na minha lista de piores e melhores, eu deixo o Fantasma da Bruxa em quarto lugar. Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas, de 2000. O Scooby e o Salsicha estão dirigindo a máquina do mistério enquanto a turma dá uma cochilada no banco de trás. Porém, os dois acabam se assustando com um objeto voador e perdem o controle. A Daphne, a Velma e o Fred então vão até o lugar mais próximo da cidade pedir uma ajuda, enquanto o Salsicha e o Scooby acabam sendo perseguidos por alguns alienígenas que estavam ali em volta. E a turma então descobre que existem relatos de pessoas que alguns alienígenas e objetos voadores não identificados estão sobrevoando aquela área.
Esse terceiro filme da Era de Ouro dos filmes do Scooby-Doo, ele também consegue surpreender a gente, mesmo usando uma coisa que a gente já tava esperando desde o começo, né? Porque, cara, já foram dois filmes parecidos, então nesse terceiro vai ter alguma coisa que é real ali, né? Algum ET vai ser real. Na verdade, muito do que rola aqui foi por conta da Warner na época, que não tava mais gostando dessa pegada de monstros serem reais, sabe? Isso tava assustando as crianças. Então eles queriam que os monstros aqui fossem pessoas, como era no desenho do Scooby-Doo. Então esse filme ele vai por um outro caminho, mas eu ainda acho que é legal, sabe? Ainda é satisfatório e ainda é surpreendente também, de certo modo. Rola que ali pelos arredores eles encontram o Lester, um velho ranzinza da cidade que fala que foi abduzido por ETs. Eles, duvidando do velho, aceitam o convite de ficar na casa dele pra tentar entender um pouco mais dessa abdução. Cara, a mistério, às vezes eu fico chocado, só que do nada eles vão pra qualquer lugar assim, vamos ficar na casa dessa pessoa. Mano, tu nem conhece, vai ficar na casa de um velho ainda. Só que nessa noite, como não tinha espaço pro Salsicha e pro Scooby, eles acabam dormindo no terraço e são de fato abduzidos por alienígenas, que querem fazer experiências nos dois. No dia seguinte, eles acordam sem lembrar muita coisa na frente de duas meninas. Na verdade, uma é menina, né, que é a Cristal, e a outra é uma cachorra, que é uma pesquisadora ali do local que tá tentando fotografar alguns OVNIs ao redor. E de novo, eles pegam, a galera gostou daquela trilha, né, gostou do rock and roll, então vamos repetir aqui. Não tô reclamando, tá longe de mim, cara, eu gosto disso. Isso pra mim pode ter todos os filmes do Scooby-Doo, mesmo que fique cansativo, sabe? Isso é uma marca do Scooby-Doo. A Mistério S.A. continua investigando esses alienígenas e esses tais OVNIs aí que foram avistados por pessoas, só que a galera de lá parece se recusar a ajudar, sabe? Ninguém quer falar nada. E assim, ó, geralmente, quanto mais suspeito você é nos filmes do Scooby-Doo, menos suspeito você é, sabe? Porque tipo, esse cara tá muito suspeito, é óbvio demais. A turma acaba descobrindo que, na verdade, os aliens eram pessoas fantasiadas, né? A galera lá da base de satélites, que tinha encontrado uma mina de ouro e tava afastando as pessoas ali se fantasiando de alienígenas. Eu, sinceramente, cara, não acho que essa é a melhor reviravolta dos filmes do Scooby-Doo, mas também não é a pior, sabe? Eu ainda acho que ela é bacana, só que eu não consigo engolir muita ideia. Os caras tá se vestindo de ET pra afastar o pessoal, sabe? Mano, é só tu pegar o ouro ali, de boa, sabe? Não precisa falar pra ninguém. Porque se tu tivesse cometendo um crime, beleza, sabe? Mas assim, dessa maneira, sequestrar a pessoa, se vestir de alien, daí sim tu tá cometendo um crime. Só que o que a gente não esperava é que a Cristal e a cachorra dela realmente fossem alienígenas. Só que elas não eram do mal, elas eram do bem. E isso traz uma cara nova pra franquia, né? Porque geralmente o monstro é o do mal, sabe? A criatura verdadeira é a do mal. E aqui não, a criatura que é de verdade é do bem. Ela só quer estudar um pouco mais do nosso planeta. Acaba que os personagens são pegos porque eles são burros, porque se esses vilões tivessem ficado ali de boa, sabe, pegado o ouro de boa, sem se disfarçar de alien, mano, eles estariam ricos, sabe? Mas não, os caras tiveram que meter essa aí de ET, mas ainda assim é um filme muito bom do Scooby-Doo, porque, cara, acredite, a gente tem coisa horrível aqui, entendeu? Sério, tem filme muito ruim, a gente já vai chegar lá, tá? Não sai do vídeo ainda. Eu deixo Invasores Alienígenas em 5º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby-Doo. Scooby-Doo e a Caçada Virtual, de 2001. A turma da Mistério S.A. recebe um convite de um antigo amigo para conhecer a universidade dele e jogar um game que ele desenvolveu baseado na turma da Mistério S.A. Eles descobrem que o Eric e o professor Kaufman desenvolveram uma tecnologia que é capaz de transportar objetos da nossa dimensão para a dimensão virtual. Só que um dia, um vírus fantasma saiu desse mundo virtual e atacou o pessoal do laboratório. E esse mesmo vírus acaba mandando o Scooby e a turma para dentro desse jogo. E é isso o filme, entendeu? É só isso. Eles têm que sair de dentro do jogo e descobrir quem que é o vilão. E por mais fraca que a história desse filme seja em comparação aos outros, pra mim ele tem a aventura mais divertida, cara. Porque esse filme ele tem muito aquela estética dos anos 2000, do comecinho, sabe? Aquela cara de computador antigo, dos videogames antigos. E o filme inteiro se passa dentro do videogame, sabe? Eles têm que sobreviver lá dentro. Porque o roteiro fala pra gente que se eles morrerem dentro do jogo, eles morrem na vida real. Aí eu acho hilário isso, sabe? Porque o criador do jogo fica olhando eles lá dentro, aí ao invés dele mandar dicas, sabe? Mandar objetos pra ajudar a turma da Mistério S.A., ele só fica, caraca, tomara que eles consigam, mas putz, né? Ótima ajuda, sabe? Ótimo desenvolvedor do jogo. Tanto que ele fala assim, ó, ele criou o jogo e nem ele conseguiu passar da última fase. Como que tu cria uma fase que tu não consegue passar, velho? A Mistério S.A. precisa encontrar as caixas de Scooby Lanches pra passar pro próximo nível. E cada nível vai ficando mais difícil. Eu acho que o filme ainda podia ter focado em todos os níveis, né? Mas como a duração é curta,
curta, eles focam só nos 3 primeiros e aí depois eles pulam logo pro final, que é a minha parte favorita desse filme, cara. Porque é basicamente um encontro de gerações, sabe? É um crossover, é um multiverso, cara. Tô falando que Scooby-Doo tem o maior universo do cinema e já fez até multiverso. E a galera fala Aranha-verso, cara, Aranha-verso, cara. Scooby-Doo no Scooby-verso, é isso sim que eu quero ver. Que eles se encontram com a antiga turma da Mistério S.A., né? Com os visuais antigos. Então isso é uma referência direta ao Scooby-Doo Cadê Você?, o primeiro desenho da Mistério S.A. E eles interagindo com eles mesmos, enfrentando os monstros antigos, é muito legal. Porque, como eu disse, por mais que essa daqui seja a mais simples de todas as tramas dos 4 filmes da era do Scooby-Doo, e o plot, né, do monstro seja um pouquinho previsível, que a gente acaba descobrindo que o vilão é o Bill, porque ele tinha inveja do jogo lá do Eric. Eu acho que esse é um dos poucos filmes do Scooby-Doo que não tem como enjoar. Com o tempo ele vai ficando melhor. É verdade, cara, eu adoro esse filme aqui. Pra mim é um dos melhores também. Eu deixo A Caçada Virtual em terceiro lugar. Scooby-Doo, o filme, de 2002. De saco cheio de ser a donzela em perigos, a Daphne decide que ela vai cair fora da Mistério S.A. E a Velma a mesma coisa. Ela não aguenta mais desvendar os mistérios e o Fred ficar com os créditos. Isso faz com que toda a turma da Mistério S.A. brigue e se separe, ficando distante durante 2 anos. Até que cada um individualmente recebe um convite do Sr. Mundavários, convidando eles para a Ilha do Mistério para resolver um mistério. Onde os jovens chegam lá alegres, mas voltam para casa parecendo que sofreram um tipo de lavagem cerebral. Para mim, né, até hoje, nenhum filme conseguiu superar esse live action do Scooby-Doo. De todos, sabe? De todas as animações que tentaram adaptar, fazer um live action ali com pessoas reais, não conseguiram. Nenhuma conseguiu. Pra mim, Scooby-Doo é o melhor, cara. Na época, quem dirigiu foi o James Gunn, que você deve conhecer por Guardiões da Galáxia ou até mesmo o Esquadrão Suicida. Ele é bom porque ele é diferente, porque ele traz a turma da Mistério S.A. pro mundo real. Cada personagem aqui é o estereótipo do que eles são nas animações. A Velma é a nerd, o Fred é o bonitão, a Daphne é a patricinha. Só que no desenho funciona, eles não dão muito destaque pra isso. Aqui no filme fica muito evidente, sabe? Então eles trabalham com esse estereótipo do personagem, fazendo ele ser uma versão melhor dele mesmo. Porque foi isso que fez a Mistério S.A. se separar. E como eles estão brigados ali, cada um decide investigar de forma individual também. E a Daphne acaba encontrando o Damon Rydus, enquanto a Velma e o Fred encontram uma sala de computadores e televisores que parece estar fazendo lavagem cerebral nos jovens. E isso é uma outra parada que eu também gosto, sabe? Porque o filme, ele é uma crítica aos desenhos do Scooby-Doo, daquela parada sempre igual, sabe? Fred, por que tu vai com a Daphne, sabe? Tu sempre vai com ela, por que não vai comigo, então? Sem contar que a trilha sonora desse filme, cara, é muito boa. O James Gunn, cara, eu não sei como que ele consegue escolher as melhores músicas pros filmes dele. É música que depois vai pra tua playlist pra ficar ouvindo. Os cenários são muito bons, sabe? Esse design de produção, de você levar a turma da Mistério S.A. pra uma ilha e fazer a gente criar uma memória afetiva com aquele cenário, sabe? Com aquela ambientação. Justamente por ter sido um filme que lançou nas férias de verão. Então toda vez que você assiste, isso remete a algo da sua infância. Cara, é muito bom. É bom mesmo. Mas não só isso, cara. Isso é um bônus que o filme tá te entregando. Porque o legal mesmo é a história aqui. Ela é debochada, né? Ela não se leva muito a sério. Eles descobrem que as almas dos jovens estão sendo substituídas por monstros. Porque esses monstros, para caminharem na luz do sol, precisam dos nossos corpos. Então o Salsicha e o Scooby brigam, né? Se desentendem. E o Sr. Mundavários tenta convencer o Scooby a se sacrificar num ritual. Como o Scooby não sabe o que é isso, ele aceita, né? E o final do filme também é muito bom, sabe? Ele é uma quebra de padrão dos desenhos, porque geralmente nos desenhos eles conseguem resolver tudo certinho, sabe? Dar tudo certo ali, o plano deles funciona. Aqui não, né? Dá tudo errado, eles têm que se virar de última hora. E na verdade, a pessoa por trás de tudo isso era o Scooby-Doo, o ex-integrante da Mistério S.A., o que deixa o mais cômico pro filme, porque, cara, ele se voltou com eles, porque na verdade a Mistério S.A. abandonou ele. O que é uma parada que você fica, caraca, não, é verdade, sabe? Eu entendo o lado do Scooby-Doo. E isso é muito bom, porque o James Gunn, não só o James Gunn, né, mas todo mundo que assistiu o desenho do Scooby-Doo, lembra que tinha a versão com o Scooby-Doo que durou muitas temporadas. Ninguém aguentava o Scooby-Doo, então ele pensou, mano, o Scooby-Doo é o melhor vilão pra esse filme, né? Então, além desse filme ser bom, ele também é uma chacota a tudo que era chato nos desenhos do Scooby-Doo. Pra mim, como eu disse, sabe, esse é o melhor live action já feito de um desenho animado e também é o meu filme favorito do Scooby-Doo. Eu deixo ele em primeiro lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby. Scooby-Doo e a Lenda do Vampiro, de 2003.
Quando a Mistério S.A. consegue desvendar um mistério em um navio, a turma parte rumo à Austrália. E lá eles se deparam com um festival do rock que rola no Monte do Vampiro. Porém, esse ano reza a lenda que o vampiro Yahoo Yowie está de volta, assombrando a montanha. E, bem, assim, vindo de uma leva de filmes do Scooby-Doo que tinham uma qualidade muito elevada do que se espera para um produto lançado direto para DVD, existe uma queda de qualidade, cara, gigantesca. Não só na questão da animação, né, do visual dos personagens, que parece só mais um episódio do Scooby-Doo. Porque tudo bem, sabe, você quer mudar o estilo, né, e voltar para aquele padrão que sempre foi, tá, beleza, sabe? A gente vai se adaptando com isso aí, conforme o tempo vai passando. O problema mesmo é a história, cara. É a história de qualquer episódio do Scooby-Doo que eu assisto. Não é marcante, é completamente esquecível. Nessa competição do rock que tá rolando no Monte do Vampiro, a Mistério S.A. se encontra com as Hex Girls, né? As meninas roqueiras lá do filme do Fantasma da Bruxa. E como eles acabam descobrindo um pouco mais sobre esse mistério aí do Yahoo Yowie e que tem algumas pessoas desaparecendo, a turma da Mistério S.A. decide que é uma boa ideia se fantasiar como roqueiros, porque assim eles vão atrair esse fantasma, né? Esse espírito aí do vampiro. E é isso, sabe? O filme ele te leva pra um outro lugar, daí eles descobrem mais uma coisinha sobre esse vampiro. É um monte de informação que eles vão jogando ali pro filme ter 1 hora e pouquinho, que não é necessário, sabe? Tu fica, tá, vai pra frente, história, vai! Não tem nada de relevante na trama principal e nem na reviravolta do filme. Porque, ok, nos últimos filmes já estavam sendo pessoas reais, fantasiadas e tudo mais. Aqui, não é o fato de ser pessoa real, sabe? Mas é o fato de... Que motivo ruim! Porque os vampiros fantasiados, na verdade, eram uma antiga banda de rock que tinha participado de um festival uns anos atrás e perderam. Pelas regras do concurso, eles não podem participar de novo. Então eles bolaram todo esse plano de se disfarçarem de pessoas diferentes, que se disfarçam de vampiros com o intuito de sequestrar os competidores do show e ganharem o prêmio por desistência dos outros participantes. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, caraca, mano, uma banda de rock ficou 2 anos desaparecida pensando nesse plano. Essa porcaria desse plano, tá? Sendo que eles podiam estar ganhando dinheiro, fazendo show em outros lugares, gravando TikTok, né, pra viralizar. Não, vamos focar nisso aqui, né? Que isso aqui que vai nos dar esse prêmio que a gente merece. Mas, cara, que ideia ruim, me desculpa, sabe? Talvez você, assim, ó, por ter uma memória nostálgica, se você viu esse filme quando você era pequeno, você deva gostar. Mas se você assistir hoje, cara, tu não vai gostar. Até episódio do Scooby-Doo, às vezes tem umas reviravoltas mais legais, né? Eu já vi um da Máquina do Mistério ganhando vida. Por que não fazer um da Máquina do Mistério Assombrada, cara? Não, para, sabe? Eu achei bem ruinzinho, bem fraquinho esse filme, super esquecível. Ainda que... tenha piores. A gente vai falar de um agora, tá? Então se prepara, tá? Porque a Lenda do Vampiro ainda é ok, sabe? Eu deixo ele em 28º lugar na minha lista de piores e melhores do Scooby-Doo. Scooby-Doo e o Monstro do México, de 2003. Fred recebe um convite de um amigo mexicano que convida ele e os amigos para viajarem até a cidade de Veracruz, no México. Lá ele vai apresentar pra turma o Dia de los Muertos. Porém, chegando lá, o Alejo fala pro Fred que tem um monstro assombrando a cidade, o Chupa-Cabra. Esse filme daqui do Scooby-Doo é o tipo de filme que eu prefiro esquecer. Só finge que não é do Scooby-Doo. Finge que na verdade não existe. É um dos piores filmes do Scooby-Doo que eu já assisti. O filme já começa de uma maneira super estereotipada, sabe? Mostrando, como os jovens usam o computador hoje em dia. Sendo que naquela época nem era assim que se usava. E aí o Fred, ele recebe esse convite do Alejo pra ir pro México, sendo que ele nunca viu o cara na vida. E geralmente eu não me pergunto, assim, sabe? Como que a Mistério S.A. ganha dinheiro, o que eles fazem? Mas aqui, eles estão tipo à toa, sabe? Tá todo mundo em casa, não tá fazendo nada. Daí o Fred, vamos pro México? E todo mundo, vamos, não tô fazendo nada. Mano, tu não trabalha, tu não estuda, sabe? Isso nem é um problema, sabe? Porque geralmente eles só aparecem no local. Aqui não. Eu não sei por que eles perderam tempo com isso, sabe? Mostrando eles indo até lá. Na verdade, eu até sei, né? Porque a história, eles estenderam tanto que nem precisava. O próprio monstro do filme, ele aparece só em 30 minutos, sabe? No começo, e aí nos 30 minutos, que tu fica, caraca, mano, que monstro ruim, né? Além de que o design desse monstro, cara, talvez seja o pior design de um monstro dos filmes do Scooby-Doo. Porque ele não tem nada de amedrontador. Dá pra ver que aquilo é uma fantasia. Eu não sei nem como que o Salsicha e o Scooby se assustam com uma parada daquelas. Se um bicho daqueles aparece na minha frente, eu puxo a máscara dele, sabe? E eu sinto muito que esse filme foi tipo alguém
que nunca foi pro México decidiu, cara, vou fazer um filme sobre o México, sabe? Sabe que nem quando as pessoas, o Brasil é carnaval, é bunda. E a gente fica, cara, tu nunca veio pra cá, né? E daí toda hora eles ficavam estereotipando coisas mexicanas, tanto que o mistério, cara, é nível primeira série do Fundamental. A maneira como o Fred descobre, olha só, esse monstro, ele é dos Estados Unidos, porque se ele fosse mexicano, ele não teria escrito mañana errado. E olha só a maneira como se escreve em espanhol. Tipo, ele pega uma regra de gramática e usa como pista. Todo o desenrolar do filme é besteirol, sabe? Eles fugindo pra lá, fugindo pra cá. Quando eles vão revelar o monstro, né, que é pra ser a grande surpresa da trama, porque geralmente é, né? Nem sempre, mas geralmente é. Eles tiram a máscara do cara e é o Senhor Sorriso e a Charlene. E aí tu fica, quem que são essa galera aí, né? Eu não vi o filme inteiro. Porque disso, eles aparecem uma, duas vezes ali no filme e acabou, né? Então não tem nem como tu suspeitar deles. E eu acho que o motivo é pior ainda. Porque, na realidade, o que eles queriam fazer? Eles queriam dar um golpe na família do Alejo e do Luis pra pegar as terras herdadas do pai dele. Tá. Mas pra que tu te vestiu de monstro, então? Qual que é o sentido de tudo isso que tá acontecendo, sabe? É muito furado, cara. É muito ruim, é muito infantil. Não se leva nada a sério e perde completamente toda a essência de qualquer desenho do Scooby-Doo, de qualquer filme já feito. Dentre os 39 filmes que eu estou ranqueando, esse daqui eu deixo só no limbo, olha, quase no abismo, dos piores filmes. Eu deixo ele em 35º lugar na lista de piores filmes do Scooby-Doo. Scooby-Doo 2. Monstros à Solta, de 2004. Vila Legal está realizando uma festa que homenageia o pessoal da Mistério Sociedade Anônima. E nessa festa e exposição estão presentes algumas das armaduras de vários monstros que a Mistério S.A. derrotou durante todos esses anos. Monstros clássicos dos episódios de Scooby-Doo, como o Cavaleiro Negro, ou até mesmo o Fantasma de 10.000 volts. Porém, o local acaba sendo atacado pelo fantasma do Pterodátilo, que planeja arruinar a reputação da Mistério S.A. Com isso, então, a turma começa a sofrer um tipo de exposição negativa por conta da mídia, que começa a espalhar fake news sobre eles, colocando toda a Vila Legal contra a Mistério S.A. Eu acho essa continuação aqui divertida, mas eu não acho que ela chega perto do que o filme original foi. Talvez muito por conta da direção, né? Porque não é o James Gunn que assumiu essa vez. Ele escreveu o roteiro. Quem dirigiu foi o Raja Gosnell, que dirigiu alguns filmes direto pra TV. Ele não faz um trabalho ruim, mas também não é o trabalho do James Gunn, né, que o James Gunn faria. Esse filme não tem a mesma energia, sabe, o mesmo entusiasmo que o primeiro filme teve. Apesar de eu ainda gostar dele, sabe, eu acho que é um filme muito legal do Scooby. Até porque ele é simples, né? Enquanto o outro envolve toda a trama de dominação mundial do Scooby-Doo querer dominar os jovens, aqui não, é uma parada que só rola em Vila Legal. E eu acho isso eficiente, porque, tipo, geralmente a Mistério S.A. sempre viaja ao redor do mundo pra resolver um mistério. Aqui tá acontecendo na cidade local deles. Então, tudo bem abraçar o simples às vezes. A Velma começa a investigar a cena do crime e descobre que foi usado randamônio, que é uma substância química capaz de trazer monstros à vida. E enquanto a Mistério S.A. tá empenhada em resolver esse crime do qual eles foram acusados, o Scooby e o Salsicha começam a se sentir impostores, sabe? Eles começam a ter uma crise de identidade. Porque enquanto o Fred, a Daphne e a Velma sempre estão lá na frente resolvendo tudo, eles não fazem nada. E eu achei isso também muito legal de ser abordado, sabe? Porque no desenho a gente nem percebe, sabe? Eles são os dois patetas, os principais. Mas tipo, eles não fazem nada, eles só comem. E o filme ele também carrega um peso dramático, mostrando que a Mistério S.A. agora é muito responsável, porque eles são pessoas famosas. Isso é uma coisa que os outros filmes e os outros desenhos do Scooby não mostravam. Porque a Mistério S.A., querendo ou não, ela é muito influente, ela tem fãs. Isso ficam lembrando do tempo onde eles eram menores e onde as coisas eram um pouco mais fáceis, e agora eles estão sendo acusados de um crime que eles nem cometeram. Como lidar com essa exposição exatamente? E eu acho que são esses motivos que fazem o live action se tornar memorável, sabe? Eles pegam esses personagens que não tem muita profundidade nos desenhos e trazem eles para uma vida adulta, sabe, com problemas reais do nosso mundo. Então gera uma certa conexão. Mas como eu disse, ele é um filme que tem muita energia, ele não tem aquela atmosfera, aquele design de produção que o primeiro tem, né, de trazer aquele conforto para você. E nem mesmo os personagens aqui, eles têm um conflito tão grande para lidar, né? Aqui eles têm que enfrentar monstros, né, que faz referência aos episódios clássicos, é divertido, mas não é nada muito além disso. O final ainda é legal, é uma reviravolta, porque a gente descobre que a repórter que estava expondo a Mistério S.A. era a moça responsável por trás de tudo isso. Porém, não só ela. Na verdade, ela era ele. Jonathan Jacobo, que é o pterodátilo original, que fingiu a própria morte
né, fugiu da prisão e foi até Vila Legal com o objetivo de incriminar Mistério S.A. por terem prendido ele. E aí já entra aquele negócio dos episódios, sabe? Um dia eu vou voltar, seus moleques enxeridos. E aí, de fato, voltou. Pra mim é uma boa sequência, eu gosto e por isso eu coloco Scooby-Doo 2 Monstros à Solta em 7º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby-Doo. Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness, de 2004. Daphne vai junto da turma da Mistério S.A. até a Escócia, lugar onde ela vai visitar a prima dela, Shannon Blake, que mora ali nas redondezas do Lago Ness. Porém, chegando lá, como de costume, eles descobrem que um monstro, que é o monstro do Lago Ness, é real e tá assombrando algumas pessoas por ali. Ainda que esse filme ele já tenha levado um pouco do mistério e da qualidade que os filmes anteriores lá da Lenda do Vampiro e do Monstro do México, foram uma vergonha, ele também não é excelente. Isso parece também muito um episódio prolongado do Scooby, tanto que o visual deles é padronizado para se parecer com os episódios do que há de novo Scooby-Doo. Ao menos aqui as cores elas ficam mais cinzentas, o filme ele é um pouco mais cinzento, ele não é tão colorido quanto os dois últimos, que não se levaram muito a sério. Esse filme ao menos se leva um pouco a sério, sabe? Então ele já tem um crédito. O filme logo de cara ele vai te apresentando um monte de personagens, sabe? Porque ele tem pouco tempo, então ele precisa fazer você suspeitar de alguém. Ele te apresenta a prima da Daphne, o Dio, que tem um furgão que é parecido com a Máquina do Mistério, a escritora de livros, que é uma cientista também, o professor de não sei mais quem. E aí um desses caras aí você já sabe que vai ser o monstro. Só que, olha, esse roteiro, cara, ele é muito previsível. Talvez ele seja o mais previsível de todos. Tu já olha e fala, é essa pessoa aí. Porque eles falam, nossa, você é a prima da Daphne, que cuida do castelo não sei o quê. Que, nossa, você é a escritora que dedicou a sua vida inteira ao Lago Ness e agora faliu, né? Tu fica, caraca, é óbvio que é ela, mano. Ela quer provar que o monstro é real, sabe? Então é muito óbvio. O filme vai desenrolando e a Mistério S.A. vai procurando algumas pistas sobre esse monstro do Lago Ness. E eles enrolam um pouco, sabe? Porque, como eu disse, é uma trama muito episódica, então eles têm que fazer aquilo parecer um grande suspense, um grande mistério, quando na verdade podia ser solucionado só em 20 minutos. Scooby e o Salsicha procuram pistas em terra firme e se deparam com um monstro, enquanto a Daphne, o Fred e a Velma vão para um barco procurar pistas também e se deparam com um monstro marinho. Assim eles concluem que tem 2 monstros. E eles precisam parar tudo isso antes que o torneio de terras altas, que acontece na Escócia, seja interrompido. E pá, chega o final do filme, nenhuma surpresa. Era a escritora cientista lá, a Fiona, que queria provar pro professor que o monstro do Lago Ness era real, que ele nunca tinha acreditado nela. E ela teve a ajuda de 2 atletas que adoravam pregar pegadinhas. Então não tinha nada de errado no que eles estavam fazendo, sabe? Os 2 só queriam assustar e ela só queria provar pro professor, porque ela tinha falido, então ela queria ganhar dinheiro. Então eu acho que é diferente. O monstro aqui não sei exatamente mal, ele só queria ajudar a sua reputação, ajudar a vida pessoal dele. E a Mistério S.A. acaba dando uma força pra essa Fiona no final do filme, né? Tanto que eles dão a entender que esse monstro do Lago Ness pode ser real. Mas é só isso, sabe? É uma trama qualquer do Scooby-Doo, é clichê. Funcionaria muito melhor se fosse um episódio ou até mesmo um especial de meia hora. Eu acho que ele é muito extenso e é um filme que eu também consideraria tanto faz do Scooby-Doo. Eu deixo o Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness em 25º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby-Doo. Se você chegou até o fim do vídeo, comenta aqui qual que é o filme que você mais gosta do Scooby-Doo. Quem deixar aqui nos comentários, eu tô dando coração. E não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda, pra parte 2 que vai vir na próxima semana e vai falar dos outros live actions do Scooby-Doo, alguns outros filmes bons, outros ruins. Esteja inscrito e com o like dado aqui embaixo pra essa parte rolar, né? Ajuda ali no engajamento. E a gente se vê no próximo vídeo. Scooby-Doo! Foi mal, eu tinha que acabar o vídeo assim.